fala, eu trarei diversas citações do autor para que nós possamos nos aproximar não apenas das suas ideias, mas da sua forma de colocar, que tanto nos encanta pela paixão que demonstra pela educação e pelo povo. Bom, em primeiro lugar, a partir da forte narrativa trazida pela Jaque sobre a situação do bairro em que sua escola está localizada, dos estudantes e suas famílias após o início do isolamento e da posição assumida pela escola e pelas educadoras, gostaria de trazer uma das principais premissas de Paulo Freire, que é: a educação é um ato político. A ação de cuidado tomada pela Escola Padre Silva, e que sabemos não foi a única em Campinas, e imagino que nem a única pelo Brasil todo, revela um grande ato político. É necessário entender política em seu sentido amplo, como o cuidado, a organização, como atividades que dizem respeito à polis, à cidade. Ele diz, nas palavras do Paulo Freire, abre aspas, a solidariedade social e política de que precisamos para construir a sociedade menos feia e menos arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na formação democrática uma prática de real importância. Fecha aspas. Essa solidariedade social e política é demonstrada pela ação de atendimento aos estudantes e suas famílias e faz parte de um olhar atento e cuidadoso à população, especialmente nesses momentos em que vivemos. Que bom seria se, nesse momento, a escola não necessitasse agir dessa forma, que pudesse centrar-se nas questões pedagógicas, porém, diante das desigualdades de acesso, não apenas às redes, mas ao atendimento às necessidades básicas, como alimento, que lindas iniciativas temos presenciado de escolas e educadores na solidariedade social e política apontada na narrativa. Para o autor, para Paulo Freire, não há neutralidade na educação. É importante reconhecermos que não assumir uma posição já é assumir uma posição. Eu creio que isso ficará mais claro ao longo da nossa fala. As narrativas do Gabriel e da Jaque, e mesmo o percurso vivido pelo grupo escolar, mostram um professor em busca constante de novos conhecimentos, questionador da própria prática, buscador de novas formas de ensinar, reflexivo sobre a educação e sobre o mundo. Essa é uma outra ideia básica da teoria freiriana, do professor como um pesquisador e produtor de conhecimento. E essa produção de conhecimento se dá num processo de praxis, ou seja, de ação e reflexão. Para o autor, uma prática sem base teórica, sem reflexão, torna-se ativismo, um fazer por fazer. Da mesma forma que a teoria, sem a prática, torna-se o que ele chama de blá, 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 ou uma fala vazia. Entendemos que não é só fazer, mas refletir sobre o que se faz, por que se faz, como se faz, de maneira constante. As narrativas são grandes oportunidades de realização dessa praxis pela possibilidade de retorno e reflexão sobre a situação vivida. É preciso compreendermos que o professor não está completamente formado quando recebe o diploma. Inclusive, a graduação é chamada de formação inicial, exatamente porque não se esgota nela mesma. Somos seres inacabados e nossa formação é contínua e segue não apenas nos chamados cursos de formação continuada, mas na atitude de busca permanente. Ou seja, somos seres em formação, formando outros seres continuamente. Nas palavras do próprio Paulo Freire, abre aspas, quem forma, se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. Fecha aspas. Essa busca contínua se dá porque nosso conhecimento de mundo tem historicidade. Nunca é, está sempre sendo. O que temos como verdadeiro hoje não necessariamente será considerado verdadeiro amanhã. As pesquisas continuamente nos revelam novas descobertas. Eu me formei em educação física em 1989. Muito do que aprendi como verdade naquela época, hoje já foi descartado.
E mesmo os olhares, a forma de entender e significar determinadas situações pode mudar. Por isso, também a busca constante de atualização, mas não atualização no sentido do consumo de novas ideias, mas atualização com olhar crítico. E aqui cabe um destaque sobre essa forma de olhar. O crítico acabou se tornando uma palavra desgastada pelo senso comum. Entende-se crítica como falar mal, criticar como achar defeitos. Porém, quando nos referimos ao pensamento crítico, nos referimos ao pensamento que analisa profundamente algo. Quando falamos do olhar crítico, dizemos de um olhar analítico que busca a profundidade e que não se submete aos modismos de maneira alienada. E é esse olhar, essa forma de ver que buscamos trabalhar continuamente em nós e também nos nossos educandos, conforme foi narrado, conforme foi apresentado nas narrativas aqui. E esse buscar e pesquisar é movido pela curiosidade. A curiosidade está na base do pensar. É interessante pensar nisso, pois a curiosidade é algo muito comum na criança. E a escola, via de regra, acaba por matar essa curiosidade. Vamos pensar sobre isso. A criança, quando quer saber algo, o que ela faz? Ela pergunta, certo? O adulto explica, mostra onde ela pode achar a resposta, guia, faz a mediação entre a criança e o objeto de conhecimento para sanar a curiosidade. Muitas vezes, a criança pergunta mais do que ela quer escutar. A pergunta em si é uma forma de elaboração e organização do seu próprio pensamento. Mas e quando chega na escola? O que acontece? Bom, em primeiro, damos respostas a perguntas que não foram feitas. Não abrimos, ou raramente abrimos, o espaço para que essas perguntas sejam feitas. E o que é ainda pior, quando são feitas, ainda como ato resistente, são muitas vezes repreendidas. Quantas vezes não ouvimos um deixa disso ou agora não é hora? Paulo Freire diz da importância de uma educação da curiosidade, uma educação da pergunta. Ele também faz uma distinção entre a curiosidade ingênua, característica do senso comum, que é o saber da experiência, e a curiosidade epistemológica, que exige o pensar certo, a criticidade, a rigorosidade e o método na aproximação com o objeto do conhecimento. Não se satisfaz com uma mera descrição, mas busca a sua razão de ser, sua relação com outros objetos, como o que foi apontado nas narrativas aqui apresentadas. Ao tratar do brincar, na narrativa trazida pelo Gabriel, não foi feita uma mera descrição de jogos e brincadeiras, mas foi feita uma reflexão sobre suas relações com outros aspectos da nossa sociedade. O brincar foi localizado no tempo e no espaço, discutido, debatido, aprofundado. Mais do que ensinar alguns jogos e suas regras e formas de jogar, trabalha-se com a razão de ser dos jogos. No seu livro, A Sombra desta Mangueira, Paulo Freire faz colocação interessante que cabe muito bem na nossa área em relação a essa forma de curiosidade epistemológica. Ele afirma, abre aspas, que o contexto apropriado para o exercício da curiosidade epistemológica é o teórico, e prossegue. Mas o que faz ser teórico um contexto não é o seu espaço, e sim a postura da mente. Daí que possamos converter um momento do concreto, do contexto concreto, em momento teórico. Fecha aspas. Essa observação é importante para nós, pois há professores que, na busca de legitimar a educação física na escola, têm a transformado em discurso sobre as práticas corporais. Em geral, esse discurso realizado dentro da sala de aula, que é o espaço considerado o espaço do teórico. Quando tratamos de uma prática pedagógica crítica, não abandonamos, como foi possível verificar nas narrativas aqui apresentadas, o movimento, a vivência do movimento e das manifestações da cultura corporal.
Ao nos aproximarmos dos conteúdos ou dos temas da cultura corporal, guiados por essa curiosidade epistemológica, nos acercamos com a rigorosidade metódica, buscando desvelar sua razão de ser e suas relações no todo social, nos momentos concretos, transformando-os em teóricos. Ou seja, isso pode ser feito na própria quadra. Não é o lugar, mas é a postura que faz a diferença. Não apenas ensinar conteúdos, mas ensinar a pensar certo é o papel do professor. E o que seria esse pensar certo? Seria o sair da imersão, desse lugar dentro da realidade que impede de perceber os condicionantes, as situações de opressão vividas e reproduzidas. Significa pensar com profundidade. Aqui cabe uma ressalva feita pelo próprio Paulo Freire no seu livro Pedagogia da Autonomia, que ser condicionado é diferente de ser determinado. As pessoas são condicionadas pelos contextos sociais em que vivem, são os chamados condicionantes sociais, mas não são determinadas a viver nessas situações e sob esses condicionantes para sempre. O futuro deve ser problematizado. Trazendo uma outra citação de Paulo Freire, ele afirma, abre aspas, gosto de ser gente, porque como tal, percebo, afinal, que a construção de minha presença no mundo, que não se faz no isolamento, isente da influência das forças sociais, que não se compreende fora da tensão entre o que eu herdo geneticamente e o que eu herdo social, cultural e historicamente, tem muito a ver comigo mesmo. A experiência do grupo e as narrativas produzidas pelos seus componentes nos permitem romper com uma situação condicionada, mas não determinada, que é o isolamento docente. É comum que os professores e as professoras se queixem de sua prática solitária, da falta de ter com quem partilhar suas ideias, suas conquistas, seus conhecimentos e também os seus temores, as suas dificuldades. Muitas vezes, as reuniões ditas pedagógicas tratam de temas administrativos e até mesmo burocráticos, e pouco se fala das situações didático-pedagógicas. Sem romantizar o que nós estamos vivendo, o isolamento forçado pela pandemia revelou o isolamento vivido na prática cotidiana por muitos e muitas docentes. O nosso grupo também revelou isso. E o engajamento dos colegas e das colegas mostrou a ânsia por uma prática solidária, de troca, de partilha. As narrativas mostram isso de maneira muito clara, como as forças sociais que impunham o isolamento foram refletidas e ressignificadas, e foram abertos outros espaços de comunicação, proporcionando o fortalecimento necessário para o mergulho reflexivo na própria prática pedagógica. Nesse mergulho, acompanhamos movimentos importantes de passagem da consciência transitiva ingênua para a consciência crítica pelos professores e pelas professoras, que, estimulados e fortalecidos em seu papel de educadores, pesquisadores, autores de sua própria prática, veem possibilidades de, na relação com os educandos, construir uma praxis. Como apresentado nas narrativas, quando tratamos das pedagogias críticas, no nosso caso, na perspectiva freiriana, não falamos do uso de técnicas, bem a primeira frase dita pela Jaque na sua apresentação, mas falamos de um pensar crítico, de um pensar consciente, aspecto que vem sendo trabalhado no grupo, em comunicação, em partilha, tendo as narrativas como um ponto-chave nesse processo. Como afirma Paulo Freire, abre aspas, enquanto educador progressista, não posso reduzir minha prática docente ao ensino de puras técnicas ou de puros conteúdos, deixando intocado o exercício da compreensão crítica da realidade. A inteligência crítica de algo implica a percepção de sua razão de ser, como já mencionamos na questão da curiosidade epistemológica. Ficar na pura descrição do objeto, ou torcer-lhe a razão de ser, ocultando a verdade em torno dele, são processos alienadores. Fecha aspas. E isso cabe tanto aos educadores
quanto aos educandos. O processo de conscientização proposto por Paulo Freire significa uma imersão da realidade. Nós falamos da imersão, do estar imerso, e agora diremos do processo de conscientização como essa imersão, essa saída. Paulo Freire apresenta 3 formas distintas de consciência. A intransitiva, que se caracteriza por um estreitamento na captação do poder da consciência. A realidade é entendida de forma mágica e supersticiosa. Há uma imersão na realidade. O sujeito é incapaz de analisar criticamente. Ele está na realidade sem saber-se nela. Os seus interesses e preocupações são restritos. Nessa consciência intransitiva, a explicação da realidade se dá de maneira mágica, de maneira determinada. Já a consciência transitiva, inicialmente ingênua, compreende uma imersão da realidade, mas ainda de forma restrita. A maior capacidade de captação do mundo e de estabelecer diálogo com o outro e com o mundo. Mas há simplicidade na interpretação dos problemas. Aqui eu trago uma citação de Paulo Freire que eu acho bastante pertinente para o momento que estamos vivendo. Ele refere-se a essa consciência transitiva ingênua e cabe destacar que essa descrição foi feita no ano de 1967, está no livro Educação como Prática de Liberdade, que ele escreveu quando estava exilado no Chile. Abre aspas. Prestem atenção na explicação, na caracterização que ele faz dessa consciência transitiva ingênua. Caracteriza-se pela tendência a julgar que o tempo melhor foi o tempo passado, pela subestimação do homem comum. Um parênteses. Você sabe com quem você está falando? Você é só isso, né? Fecha parênteses. Por uma forte inclinação ao gregarismo, característico da massificação. Pela impermeabilidade à investigação. Para quê, né, gente? Ciência para quê? Né? Não precisa. Isso foi um parênteses. Aqui corresponde um gosto acentuado por explicações fabulosas. Pela fragilidade na argumentação, por forte teor de emocionalidade, pela prática não propriamente do diálogo, mas da polêmica, e pelas explicações mágicas. Qualquer semelhança com o que temos visto na atualidade não é mera coincidência, mas sim falta de um processo educativo de conscientização. Já a consciência crítica, por outro lado, implica na imersão do sujeito, que ao olhar de fora percebe a realidade de outra forma em seus múltiplos aspectos. Rejeita ao máximo os preconceitos na análise dos problemas, assume responsabilidades e recusa posições quietistas, argumenta com segurança e com base em fatos, dialoga, não polemiza, é aberto ao novo, sem recusar o velho. Esse processo de conscientização se dá no educador e também no educando. É provocado no educando pela ação mediatizadora do educador. Ação mediatizadora pautada na relação dialógica, como podemos observar nas narrativas aqui apresentadas, tanto da parte dos educadores quanto dos educandos. O processo da produção de narrativas possibilita essa reflexão, esse olhar de fora, da razão de ser, tanto dos professores e professoras, quanto dos educandos e das educandas. O diálogo, então, é outro ponto importante no método Paulo Freire. Contudo, é necessário compreender o diálogo não como muitas vezes entendemos no contexto escolar, como algo conduzido e determinado apenas pelo docente. Muitas vezes ouvimos que questões são resolvidas por meio do diálogo. E quando observamos essas situações, vemos que os professores dão uma situação pronta e o estudante responde sim ou não. Isso é muito comum, por exemplo, em caso de brigas. Eu vou aqui dramatizar um diálogo comum. Uma criança chorando se aproxima do adulto informando que apanhou de um colega. Adulto dirige-se ao agressor e questiona: Fulano, você bateu no amiguinho? A criança responde: mas ele provocou. Adulto, então, reage: mas você acha certo bater no amiguinho?
A criança insiste, não, mas ele provocou. Já encerrando o assunto, o adulto solicita. Então, pede desculpas. A criança insiste ainda mais, mas ele provocou. E para fechar, o adulto manda: não quero saber quem começou. Peça desculpas. A criança, já desanimada, responde: desculpa, querendo logo voltar para o seu lugar. Não podemos caracterizar como diálogo, exatamente, na perspectiva freiriana, tal troca de mensagens. Quando falamos de diálogo, falamos de interlocução, troca de saberes, ato comunicante, busca conjunta da análise, da rigorosidade no desvelamento da realidade do objeto conhecível. Toda relação pedagógica democrática se dá com base no diálogo. E quais objetos são passíveis de serem estudados, aprendidos e ensinados no diálogo? Paulo Freire parte dos temas geradores, que são selecionados a partir do universo temático dos estudantes, que são temas significativos para o grupo e que apresentam situações limites a serem tratadas. No caso da educação física, os temas geradores circulariam entre os temas da cultura corporal e podem ser problematizados pelo professor e pela professora. Situações limites, por sua vez, são aquelas que impedem o sujeito de ser mais, que constrangem a sua ação. Nas narrativas apresentadas, já que trata do mapeamento, das conversas com os educandos, das observações, do conhecimento da realidade vivida para levantamento das práticas corporais que fazem parte da cultura corporal daquele grupo. Gabriel parte do brincar, jogos e brincadeiras que fazem parte da cultura corporal. Ido pelo grupo, na maior parte das vezes, de forma imersa. O processo seguinte, é o tratamento do objeto para olhar de outra maneira, de observá-lo, delimitá-lo, cindi-lo, desmembrá-lo e de reconhecer o seu lugar no quadro codificado e problematizá-lo por meio, então, de uma aproximação metódica. É a análise e reconstituição da situação vivida e assimilada. Nas palavras do Paulo Freire, abre aspas, a codificação de uma situação existencial é a representação desta, com alguns de seus elementos constitutivos em interação. A descodificação é a análise crítica da situação codificada. Fecha aspas. Problematizar nesse contexto compreende desvelar a realidade, desmitificar as falsas consciências de mundo, superar as explicações mágicas, libertar-se das formas de autoritarismo, dominação e opressão. Questões como: por quê? Como? Para quê? O quê? O que vocês acham disso? Fazem parte do processo e possibilitam uma construção e reflexão coletiva entre educandos e educadores. A problematização é feita no diálogo, no grupo e não apenas pelo professor. Gabriel apresentou o brincar codificado e, pelo diálogo, mediou a descodificação. Os próprios estudantes foram percebendo aspectos antes obscuros, não percebidos anteriormente no quadro codificado. Houve, então, uma imersão da realidade. Cabe destacar que a dialogicidade não nega a necessidade de momentos explicativos, narrativos, por parte do educador, quando expõe ou trata de um objeto de conhecimento. Trazendo mais uma citação de Paulo Freire, ele diz assim, abre aspas, o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é, assim, um desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, mas não dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas do seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. Fecha aspas. Esse olhar possibilitado nessa prática é um olhar outro, modificado, e que não se restringe a dado conteúdo. É um olhar novo,
consciente, tanto da parte do educador quanto do educando, pois ambos são seres inacabados. Por isso dizemos anteriormente, e eu repito, quem forma, se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. E agora eu gostaria de encerrar essa minha fala com mais uma citação de Paulo Freire, que responde àquela citação anterior sobre a educação como um ato político. Abre aspas. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta aberração, a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou professor contra o desengano que me consome e me imobiliza. Sou professor a favor da boniteza da minha prática, boniteza que dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por esse saber, se não luto pelas condições materiais necessárias, sem as quais o meu corpo, descuidado, corre o risco de amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que cansa, mas não desiste. Eu acho que esse momento tem trazido para a gente muitas situações limites e que tem exigido de nós, muitas vezes, muito mais, né, do que estávamos preparados. Mas o nosso amor, a nossa paixão, o nosso ideal faz com que nós nos cansemos, mas não desistamos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comenta e compartilhe com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.